Bom dia, pessoal. Hoje veremos princípios básicos de contagem. O primeiro princípio é o princípio da adição. Nós vamos tentar resolver esse probleminha aqui sem eu passar a teoria para vocês. Vamos ver se é possível. Da escola à casa do Pedro, há dois caminhos que passam pelo parque principal da cidade. Há também 3 caminhos da escola à sua casa, que não passam por esse parque. De quantas maneiras diferentes Pedro pode ir da escola à sua casa? Então é assim, vamos dizer que aqui está a escola. Aqui está o tal parque principal da cidade. E aqui está a casa do Pedro. Ele diz o seguinte, da escola à casa do Pedro, há 2 caminhos que passam pelo parque principal da cidade. Então, ele pode sair da escola para casa passando pelo parque. Ele tem uma maneira, passa pelo parque, do parque ele vai para casa. Passa pelo parque, do parque ele vai para casa. Eu tenho 2 maneiras diferentes para ele ir da escola até em casa, passando pelo parque. Mas ele também pode fazer um outro caminho sem passar pelo parque. Olha aqui, há também 3 caminhos da escola à sua casa que não passam por esse parque. Então ele pode ir da escola para casa sem passar pelo parque. Ele tem uma maneira, 2, 3 maneiras de ir da escola para casa sem passar pelo parque. Repare bem numa palavrinha-chave aqui. O Pedro, ele pode ir da escola para a sua casa passando pelo parque. Ou ele pode ir da escola para casa sem passar pelo parque. Essa palavra ou em contagem está associada à adição, está associado à soma, adição. De quantas maneiras ele pode ir da escola à casa dele, passando pelo parque? Ele tem 2 maneiras, passando pelo parque. Pelo parque. Ou ele pode usar 3 maneiras diferentes sem passar pelo parque. Essa palavra ou está associada à adição. 2 maneiras passando pelo parque ou 3 maneiras sem passar pelo parque. Quando você tiver um tipo de problema desse, esta frase, ou melhor, esta palavra aqui, ou, é adição.
2 maneiras passando pelo parque ou 3 maneiras sem passar pelo parque. Você soma essas duas possibilidades. 2 mais 3, 5. A pergunta é: de quantas maneiras diferentes Pedro pode ir da escola à sua casa? Não é isso? Da escola para a sua casa. 2 passando pelo parque. Ou 3 não passando pelo parque. Basta você somar 2 mais 3, 5. Agora vamos para o princípio fundamental da contagem, que também é chamado de princípio da multiplicação. Repare, se João tem 7 camisas sociais e 5 gravatas, de quantas maneiras ele pode combinar uma dessas gravatas com uma das camisas? Vamos dizer que aqui são as possibilidades dele utilizar gravatas. E aqui, as possibilidades dele combinar, dele vestir uma camisa. Ora, ele vai usar uma gravata e uma camisa. Ele não vai usar uma gravata ou uma camisa, como nesse exemplo aqui, ó. Aqui tem uma palavrinha importante, que é o e. O e, em contagem, está associado a multiplicação. Multiplicação. Tá bom. Aqui embaixo eu vou escrever o número de possibilidades. Ora, quantas gravatas diferentes ele tem? Ele tem 5 gravatas. Então, ele tem 5 possibilidades de escolher uma gravata. Eu vou representar aqui embaixo. E vai escolher uma camisa. Quantas possibilidades ele tem para escolher uma camisa? Ele tem 7 possibilidades. Então, ele vai usar uma gravata e uma camisa. Essa palavrinha aí significa multiplicação. O total de possibilidades será dado assim, ó, 5 vezes 7. O total de possibilidades, 35. Ok? Exercício 1. Sejam A, B e C 3 cidades. Há somente 2 estradas que ligam A a B, 3 que ligam B a C e 2 que ligam A a C, sem passar por B. Obtenha o número de rotas que ligam A a C passando por B. Vamos tentar primeiro resolver esse item A. Ele quer saber o número de rotas que ligam A a C. Aqui está a cidade A. Aqui a cidade B. Aqui a cidade C. Há somente 2 estradas que ligam A a B. Então aqui, ó, você tem 2 estradas que ligam A a B. 2 estradas. 3 que ligam B a C. Então, de B a C,
você tem 3 estradas. E 2 que ligam A a C. De A direto para C, você tem 2 estradas. Ele quer saber quantas rotas você pode usar para ir de A até C, passando por B. Ora, passando por B, essas 2 rotas que ligam A a C estão desprezadas. Necessariamente você vai ter que passar pela cidade B para chegar na cidade C. Aqui, ó, passando por B, de A para C, passando por B. De A para B, você tem 2 possibilidades de escolha, de A para B. E você tem de estradas, números de estradas para ir de B para C, de B para C. Você tem 3 estradas. Repare, de A para B, 2. E de B para C, 3. Este E, lembra? Acabei de falar, está associado à multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então, existem 6 maneiras diferentes de ir da cidade A para a cidade C, necessariamente passando por B. Agora, o item B, ele fala assim, ó, de A a C. Ele não cita se vai passar ou não pela cidade B. Você pode escolher. Você pode passar pela cidade B ou ir de A para C sem passar por B. Aqui, ó. Do item A, a gente tem que passando por B, você tem 6 rotas. 6 rotas. Agora vamos fazer, aqui é passando por B. Ele pode ir de A para C passando por B ou não passando por B. Quantas rotas ele tem para ir da cidade A para a cidade C sem passar por B? Ele tem 2 rotas de A para C sem passar pela cidade B. Esta palavra ou, lembra, está associado em contagem à adição. O total de rotas, basta você pegar, passando por B, 6. Ou, não passando por B, 2. E você vai somar essas 2 possibilidades. 6 mais 2, 8 rotas que ele pode utilizar de ir da cidade A para a cidade C, passando ou não pela cidade B. Exercício 2. De 1969 a 1999, em alguns estados do Brasil, os veículos motorizados com mais que 3 rodas eram identificados
por um sistema de placas com uma sequência de 2 letras seguidas de 4 algarismos, em que pelo menos um dígito, pelo menos um algarismo, não é nulo. Nesse sistema, qual era o número máximo de veículos que podiam ser identificados? Eu não coloquei aqui o enunciado, porque é um pouco longo. Vou fazer um resumo do enunciado. Exercício 2. É assim, ó, as placas tinham 2 letras. Uma letra e uma letra. E aqui, 4 algarismos. Mas tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, em que pelo menos um algarismo não é nulo. Então, a placa não poderia, aqui, ó, os 4 algarismos não pode ser 0, 0, 0, 0. Pelo menos um tem que ser não nulo. Ora, então, poderia ser. Esse aqui não pode, tá bom? Não pode, ó. Mas pode ser 0001, os 4 algarismos? Pode. Pode ser 0002? Pode. Pode ser 0003? Pode. Pode ser 1, 1, 1 e 1? Pode. Pode ser 9, 9, 9, 9. Então, os algarismos, né, a sequência de algarismos aqui, ó, a sequência de algarismos pode ser de 0001 a 9.999. Eu tenho aqui, ó, nos 4 algarismos, de 001 a 9.999, eu tenho 9.999 possibilidades. Vamos voltar aqui. Uma letra. Nós temos 26 possibilidades para essa letra. E. Mais uma letra. E. Letra. 26 possibilidades, contando Y, W e tal, né? 26 possibilidades na primeira letra e 26 possibilidades na segunda letra. E quantas possibilidades para os 4 algarismos? Para esses 4 algarismos, eu tenho um total de 9.999 possibilidades. É uma letra e 4 algarismos. Princípio fundamental de contagem, princípio da multiplicação. Basta você multiplicar tudo isso e você vai ter um total de 6.759.324 placas. Quantos veículos poderiam ser identificados usando esse sistema? 6.759.324 veículos. Exercício 3. Com as letras A, B, C, D e E, quantas siglas de 2 letras distintas
em ordem alfabética podem ser formadas? Então é assim, ó. Eu tenho as letras A, B, C, D e E. E eu quero formar siglas com duas letras, mas essas letras têm que estar em ordem alfabética. Ora, vamos começar primeiro as siglas iniciadas com A. Ora, eu tenho AB, é uma sigla, em ordem alfabética. Eu tenho AC, é outra sigla. Eu tenho AD, é outra sigla. Eu tenho AE, é outra sigla. Então, iniciando com a letra A, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Mas a sigla também pode começar com B. Pode ser BA? Não, porque diz que é em ordem alfabética. Então, começando com B, posso ter BC, BC, BD e BE. Eu tenho 3 possibilidades. Começando agora com C. Lembre-se que tem que ser em ordem alfabética. CA não está em ordem alfabética. CB não está em ordem alfabética. Então aqui, ó, só pode ser C, D. Ó, letras distintas, hein? C, D. E C, E. Eu tenho 2 possibilidades. Começando agora com D. DA não pode, não está em ordem alfabética. DC também não. DB também não, só pode ser DE. Eu tenho somente uma possibilidade. Agora vamos prestar atenção nessa frase aqui, ó. Eu posso ter uma sigla começando com A ou começando com B ou começando com C ou começando com D. A palavra ou está associada em contagem à adição. Para você saber o total de possibilidades, basta você somar essas possibilidades parciais. 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 1. Eu posso formar, então, 10 siglas de 2 letras distintas em ordem alfabética, usando estas letras A, B, C, D e E. Exercício 4. Quantos são os números inteiros positivos e pares de 2 algarismos? Primeira coisa, repare que ele não diz que os 2 algarismos têm que ser distintos. Então pode ser o número 20, tem 2 dígitos, é par, porque termina em 0. Pode ser o número 22? Pode, porque termina em 2, ele é par. Repare que você vai formar números pares de 2 algarismos, mas quais são os algarismos que você pode utilizar? Você pode utilizar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Aqui você tem o primeiro algarismo. E aqui você tem o segundo algarismo. Todo exercício de contagem que tiver uma exigência, uma restrição, comece pela restrição. Repare só, a restrição está aqui. O segundo algarismo, para que o número formado por 2 algarismos seja par, o segundo algarismo pode terminar em 0
Quer dizer, o segundo algarismo pode ser 0, porque terminou em 0, é par. Ou terminar em 2, pode também terminar em 4, pode terminar em 6, ou pode terminar em 8. Ou seja, para o segundo algarismo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 maneiras diferentes para escolher o que eu vou colocar aqui. Eu posso colocar o 0, posso colocar o 2, posso colocar o 4, posso colocar o 6 ou o 8. Então eu tenho 5 maneiras de terminar, né, entre aspas, esse número par. Eu tenho aqui 5 possibilidades. Ele não falou, ele não disse que os algarismos têm que ser distintos. Repare que esse número 5 aqui é o total de possibilidades. Aqui embaixo do tracinho eu sempre uso o total de possibilidades. Na parte de cima eu faço as minhas observações. Agora para o primeiro algarismo. Para o primeiro algarismo, alguns alunos confundem, se atrapalham com um pequeno detalhe. É o seguinte, ele pensa assim, se eu posso repetir, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. Aí a pessoa vai e coloca 10 aqui. Você não tem 10 possibilidades, você só tem 9. Por que só tem 9? Porque aqui no primeiro algarismo não pode ser o 0. Não pode ser o 0. Ora, se não pode ser o 0, eu não tenho 10 possibilidades, eu só tenho 9 possibilidades. Então, para o primeiro algarismo, eu tenho 9 possibilidades e para o segundo algarismo, eu tenho 5 possibilidades. Princípio fundamental da contagem ou princípio da multiplicação. 9 vezes 5, 45. Então, no nosso sistema de numeração, existem 45 números pares de 2 algarismos. Exercício 5. Quantos são os números inteiros positivos e pares de 2 algarismos distintos? Parece semelhante ao exercício 4, só que no exercício 5, ele diz pares de 2 algarismos distintos. Novamente, nós vamos poder utilizar os seguintes algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só que nesse exercício você tem que tomar um certo cuidado. Eu vou fazer 2 possibilidades. A primeiro caso, vamos lá, primeiro caso, eu vou fazer esse número de 2 algarismos distintos, terminando aqui, ó, em 0. Se ele termina em 0, obrigatoriamente, eu só tenho uma possibilidade. Agora, e para o primeiro algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Você sabe já que não pode usar o 0 aqui no primeiro algarismo. Até porque ele já foi usado aqui. Ora, aqui eu posso usar então o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Eu tenho então aqui 9 algarismos à minha disposição para eu poder colocar aqui. Então eu tenho 9 possibilidades. 9 vezes 1, 9. O número tem que ser par. Eu vou fazer aqui um segundo caso, terminando para ser par em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8, para ele ser par. Eu não sei qual desses eu vou usar, mas eu tenho à minha disposição o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então eu tenho
4 possibilidades. Muita atenção aqui no primeiro algarismo. Repare que eu não sei qual foi o número que eu usei aqui. Eu posso ter usado o 2, eu posso ter usado o 4, eu posso ter usado o 6, eu posso ter usado o 8. Agora, esse primeiro algarismo pode ser, se eu usar o 2, pode ser o 2? Não, porque são algarismos distintos. Se eu usar o 4 aqui no segundo, aqui pode ser 4? Não. Então, o total de possibilidades que você tem aqui, você tem que excluir, eu não sei qual deles, mas você tem que excluir um algarismo que você já usou aqui. Então, você já não tem 10, você tem 9. Além disso, aqui pode ser 0? Aqui pode ser 0? Não, não pode ser 0. Ora, se não pode ser 0, e eu já tinha 9, porque eu estou excluindo daqui, que eu usei aqui, eu excluindo o 0, eu não tenho aqui 10 possibilidades, nem 9, eu tenho 8, novamente. Aqui é a quantidade de possibilidades. Por que 8? Se eu tenho 10? Porque eu não posso usar o 0 aqui nessa posição e também não posso usar o algarismo que eu já usei aqui para terminar o número. 8 vezes 4, 32. Ora, terminando em 0 ou terminando em 2, 4, 6 ou 8. Ou é o princípio da adição. Princípio da adição. Então, qual será o total de possibilidades que eu vou ter aí? É 9 mais 32. O total de números, eu estou chamando de P de possibilidades, tá? Que eu posso formar de números pares positivos, inteiros positivos, de algarismos distintos é igual a 41.